Olá e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente tem um material bem diferente, eu diria. É uma obra de literatura de cordel, chama Jogo de Damas, do autor Chancota. E a nossa missão aqui é tentar desvendar como esse poema usa o jogo de damas, que muita gente conhece, para falar de coisas como estratégia, intuição. E até de aprendizado, né? Que é uma camada bem interessante que ele traz. Exato. O texto já começa, assim, jogando a gente direto na ação, né? Diz: no tabuleiro, atenção, um plano bem bolado ditou pretas e brancas o jogo bem preparado. Fica claro logo de cara que não é só um passatempo. É tipo uma estrutura mental, quase um palco para astúcia. É interessante isso. O autor, ele imediatamente coloca o jogo não só como diversão, mas como um exercício de inteligência mesmo, de premeditação. Ele foca no jogador experiente, sabe? Aquele que a intuição prevalece, que pensa como um campeão. Tem uma corrente forte ali sobre a psicologia das jogadas, a arte de antecipar o outro. E essa coisa de antecipar liga direto com a estratégia, né? Totalmente. O poema fala de estratégia paciente, da importância de calcular e observar. Eu gostei muito daquela tensão que ele descreve entre a jogada inteligente e o tal do desejo latente que a própria regra aprisiona. E aquela linha, foste refúgio no passado aproveitado no presente. Isso é demais. Parece um princípio fundamental ali. Ver valor onde ninguém mais vê. Exato. E essa ideia, né, de valorizar o que foi meio que deixado de lado se conecta muito com a dimensão psicológica. O poema vai guiando a gente pelas fases. O lance de abertura, que tem-se firme e procedente. O meio-jogo, onde entra o tirocínio, a cadência. E as finais. Onde a concentração tem que ser total. Compenetrado, como ele diz. Isso. E a necessidade de controlar a emoção, né? Da emoção se esvaziar e preparar as defesas, a emboscada preparada. Tudo isso faz parte da estratégia. Ele até menciona a tática posicional. Essa tática posicional me parece algo mais sutil. Será que o poema está sugerindo que, às vezes, sei lá, ter paciência e controlar o espaço é mais importante que atacar direto ou capturar a peça logo de cara? Precisamente. Sugere uma profundidade maior, sabe? Buscar uma vantagem mais a longo prazo, controlando o território do tabuleiro em vez de só contar as peças. É uma inteligência estratégica mais refinada, eu diria. E falando em regras e como elas são usadas... Ah, sim. O poema também fala da evolução das regras. Aquela parte do sopro não era mito, servia como punição. Que era uma regra antiga, né? Quase um gesto simbólico sobre a peça que não capturou quando podia. Isso. E ele contrasta com a regra de hoje da captura ser obrigatória se teve descuido ou distração. A expressão se errou vela e caixão é forte. Mostra como as normas do jogo mudam mesmo. Essa mudança de história, como o próprio texto chama, é super importante. Não é só o jogo que evolui. É a nossa forma de pensar sobre ele, né? O cordel trata o jogo como nossa alegoria. Ele mergulha na filosofia do jogo. Isso sugere que tem lições maiores ali pra vida mesmo. Faz sentido. Aquela ideia, por exemplo, de que o jogo funciona com democracia pode ser lida como uma metáfora, né? De um sistema onde o mérito, a habilidade é que revela o valor. Não importa a peça inicial, é a inteligência em ação que define tudo. Então, acho que um dos grandes pontos que a gente tira desse cordel é que o jogo de damas, pelo menos nessa visão poética do Chancota, não é só um jogo mais simples que o xadrez, por exemplo. É um universo próprio. Exige uma combinação muito particular de paciência estratégica e agudeza psicológica. Exatamente. Desde a abertura bem calculada até coroar a dama lá na última casa, se movendo em várias direções, é uma jornada tática completa. E aquela linha,
Não sou filho do xadrez pra batalha perder, tem um orgulho ali, né? Uma afirmação da identidade do jogo. Sim, um orgulho e uma complexidade própria. E o que eu acho fascinante é como o cordel pega essas mecânicas do jogo e eleva para habilidades que servem pra tudo. A paciência, a observação atenta, o controle emocional, que a gente falou, a flexibilidade para alternativas a aplicar e, muito importante, a capacidade de aprender com os erros, né? Fundamental. Como tá lá na honestidade da última estrofe, onde alguém admite pro professor: eu é que sempre vacilei. Isso é a essência de dominar uma arte, qualquer que seja. É verdade. Captura muito bem esse processo. E isso, bom, nos deixa para uma reflexão interessante para quem tá nos ouvindo, eu acho. O poema termina falando da filosofia do jogo digital personalizado. Fica a pergunta, né? Como será que essa essência estratégica, essa coisa psicológica toda, tão bem descrita nesse cordel tradicional, como isso se transporta, ou talvez se perca, quando o jogo vai pro digital? Boa pergunta. Quando o adversário talvez seja uma IA ou alguém anônimo do outro lado do mundo. O que a gente ganha com isso? E o que talvez se perca daquela interação humana da leitura do outro, que o poema valoriza tanto? Fica aí a questão no ar pra gente pensar.